Prepare-se para uma investigação que vai além das manchetes. Neste vídeo, trazemos uma análise profunda e reveladora sobre um movimento estratégico que pode mudar o rumo da guerra entre Rússia e Ucrânia. Por que Vladimir Putin decidiu esvaziar a reunião de paz com a Ucrânia? Que mensagens ocultas estão por trás desse gesto diplomático? O que isso revela sobre os planos ocultos do Kremlin? Quem realmente se beneficia com o prolongamento dessa guerra? Neste vídeo, você vai entender os interesses por trás do cenário internacional, desde alianças silenciosas até sabotagens cuidadosamente orquestradas. Nada é por acaso no tabuleiro da geopolítica. Entre linhas, recados cifrados e uma guerra que não é só de bombas, mas de narrativas. Assista até o fim para entender como essa atitude pode redefinir completamente o equilíbrio de poder na Europa, e o que isso significa para o mundo todo. Se você quer continuar recebendo análises que desvendam os bastidores do poder, inscreva-se agora no canal. Deixe seu like para fortalecer o conteúdo. Comente o que você acha do posicionamento da Rússia, coincidência ou cálculo frio, e compartilhe com aquele amigo que precisa abrir os olhos para o que está realmente acontecendo. A reunião bilateral entre Rússia e Ucrânia, desde as primeiras semanas da guerra entre os dois países, teve resultados modestos. Os dois lados concordaram em trocar cerca de 1.000 prisioneiros e se comprometeram a continuar negociando. Confira. A conversa durou pouco mais de 2 horas. Os dois lados confirmaram que pretendem articular um novo encontro para discutir o fim do conflito. A Ucrânia pediu que a próxima reunião seja entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. O Kremlin afirmou que vai analisar a demanda, mas não se comprometeu com a agenda entre chefes de Estado. Rússia e Ucrânia ainda concordaram em trocar 1.000 prisioneiros de guerra de cada lado. Uma fonte que acompanhou a reunião afirmou que a Rússia fez demandas consideradas inaceitáveis por Kiev, como o controle de regiões que o exército do Kremlin sequer ocupa atualmente. O presidente ucraniano estava em um fórum na Albânia durante as tratativas, ao lado dos líderes de Reino Unido, França, Alemanha e Polônia. Ao fim da reunião, Zelensky ligou para o presidente americano Donald Trump e pediu que o Ocidente amplie as sanções contra a Rússia como uma forma de pressionar Putin a negociar um cessar-fogo. Em seguida, Trump voltou a condicionar qualquer acordo a uma reunião entre ele e o chefe do Kremlin. We have to meet. He and I will meet. I think we'll solve it, or maybe not, but at least we'll know. And if we don't solve it, it'll be very interesting. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta sexta-feira que o bloco prepara uma nova rodada de restrições à economia russa, entre elas, amarras ao setor financeiro e ao petróleo russo. And we are ready to do more to bring Putin to the negotiation table. This war has to end. O professor Vitélio, essa recusa do Putin de participar da negociação de paz que ele mesmo convocou, de certo modo não derruba a narrativa de que a guerra se trata pela expansão da OTAN para a Ucrânia? Mas não é exatamente isso, porque a Ucrânia ficar fora da OTAN isso foi tirado da mesa do Trump logo no início do mandato. Ele nem tinha começado ainda essa negociação com o Putin. Então, o primeiro ponto, a Ucrânia nem poderia ter ingressado na OTAN em 2022, quando a Rússia invadiu, porque a Ucrânia estava em guerra no Donbass, e a OTAN não pode aceitar países em guerra. O segundo ponto, o Putin convocou essa reunião, não compareceu, sabendo que o ingresso da Ucrânia na OTAN estava fora da mesa de negociações, e que o Donbass, onde o Putin alegava que havia um genocídio, esse genocídio foi negado pela Corte Internacional de Justiça em 14 de março de 2022. É o Tribunal da ONU, tem juízes do mundo inteiro, inclusive russo e chinês. A Corte disse que não havia nenhuma evidência disso e que mesmo que houvesse, a Rússia não poderia fazer justiça com as próprias mãos. Agora veja, a Rússia ocupou o Donbass, a Ucrânia não pode ingressar na OTAN e mesmo assim o Putin não comparece à reunião para negociar a paz que ele mesmo convocou, manda um time de segundo escalão sem poder para negociar e claramente demonstra que não quer a paz. Logo, a narrativa russa caiu toda por terra. Dos 27 países da União Europeia, Caio, 26 acreditam que o Putin tem motivos expansionistas para essa guerra. Ele quer toda a Ucrânia e que não vai parar só na Ucrânia. Só a Hungria do Orbán acredita na narrativa do Putin. Neste momento, o Putin dá evidências
de que ele realmente está numa guerra expansionista que não tem a ver com a OTAN nem com o Donbass, Caio. Urival. A mesma equipe que participou hoje é a que participou em 2022, né, chefiada pelo Vladimir Medinsky, que foi ministro da Cultura do Putin e depois assessor. E ele professa essas ideias do Putin, ele inclusive ajuda o Putin nessas referências pseudo-históricas para comprovar que supostamente a Ucrânia nunca foi um Estado independente, o que é o contrário. Na verdade, a Ucrânia foi, antes da Rússia, um Estado independente, né? Um principado e tal. Aliás, a palavra Rus surgiu em Kiev, quando não existia Moscou ainda. Bom, mas e aí a tese de que é preciso, de que essa seria a continuação da reunião de 2022, quando foram impostas as condições maximalistas que já eram anteriores à própria invasão, que basicamente se resumem no seguinte: a Ucrânia não tem direito à soberania, não tem direito a um exército próprio, não tem direito de decidir o seu destino, não é um Estado independente. Quando o Trump diz que só uma reunião entre Trump e Putin vão resolver essa questão, ele está confirmando essa tese, porque a Ucrânia é o país invadido e ela não tem o direito de discutir o próprio destino. São os Estados Unidos e a Rússia que decidem o destino da Ucrânia. Portanto, isso reforça as posições do Putin. Por outro lado, a Europa deu um ultimato para o Putin, que venceu na segunda-feira esse ultimato. Ou ele aceitava um cessar-fogo incondicional de 30 dias, ou a Europa imporia mais sanções. Passou segunda-feira e não aconteceu nada. Então, o Putin não tem nenhum incentivo para desistir das suas condições maximalistas. Pelo contrário, a chegada de Trump ao poder só reforçou o espaço para essas imposições. O Putin só está tocando essa história porque ele adora o Trump suplicando em público para se reunir com ele. Se o Putin tivesse ido ontem para Istambul, o Trump estaria lá. Isso ficou claro, foi o Trump que disse isso. E aí depois, para tentar contornar essa perda de prestígio, o Trump falou: não, o Putin não foi porque eu não fui. É o contrário. O Putin não foi porque não quis ir. E o Trump não foi porque o Putin não quis ir. Essa é a realidade. Todo mundo que viu, acompanhou, isso ficou claro para todo mundo. Então, o Putin está politicamente muito empoderado. Agora, e economicamente, professor Vitelli, a Rússia aguenta? Claro que a gente sabe da ligação ali com a China, enfim, mas economicamente ele consegue sustentar adiante não só a própria questão da Ucrânia, mas um projeto expansionista? Olha, Caio, o que o Putin faz nesse momento com uma economia de guerra é o que o Hitler fez na década de 1930, industrializando a economia para ir para a Segunda Guerra Mundial. É mais de 40% do orçamento russo hoje que é destinado ao esforço de guerra. Um relatório da União Europeia desta semana questiona o crescimento russo por conta da inflação. É um dado bem concreto: a Rússia tem 21% de juros e, portanto, o que a União Europeia está dizendo é que a Rússia está crescendo por conta da guerra, mas que a inflação é tão elevada que tem que manter os juros em 21% e que, portanto, boa parte desse crescimento tem sido corroída pela inflação. O que a União Europeia está propondo nesse pacote é sancionar mais 200 daqueles navios fantasmas da Rússia, navios que não trafegam com a bandeira russa. 153 já são sancionados. Hoje, na Estônia, teve um incidente porque havia um caça fazendo patrulhamento da região para proteger um desses navios, são navios antigos da Rússia. Além disso, a União Europeia quer sancionar mais 30 empresas e 75 indivíduos. Agora, caso a reunião entre o Trump e o Putin não aconteça ou não seja bem sucedida, existe um projeto de um senador americano, o Lindsey Graham, que quer impor
500% de tarifa a países que comprarem o petróleo russo ou derivados do petróleo, gás natural, o óleo diesel, que o Brasil compra muito, 6.000% aumentou a compra antes do início da guerra em 2023, aumentou em 6.000% comparado com o início da guerra, e no ano passado em quase 9.000%. Então isso afetaria economicamente países que comercializam com a Rússia. Esse senador é um aliado do Trump, ele é republicano e está apresentando um projeto de lei no Senado para impor essas sanções à Rússia, Caio.